Começa agora a Raiz da Solução Podcast. Fala, raizeiros! Estamos começando agora mais uma Raiz da Solução Podcast. Aqui todas as semanas trazemos conteúdo de valor e dicas práticas para você, produtor rural. Meu nome é João Vitor de Souza Silva. E meu nome é Leandro Barcelos, nós somos engenheiros agrônomos e criadores da Raiz da Solução. E trazemos dicas aqui para a gente colher 100 sacos por hectare de soja, e mesmo com clima adverso, e trazendo sempre essa dica para a gente ter resiliência produtiva também, né, João, que está nesse caminho, mas a ideia aqui é sempre trocar, trazer informações, trocar ideias, né, para que a gente melhore a produtividade, melhore a lucratividade da nossa lavoura. E sempre temos convidados especiais, e hoje nós vamos ter uma convidada mais que especial também, né, que a gente já vai se apresentar, a gente vai pedir, vai ser a doutora, a professora Laís, pesquisadora, né, sabe muito de nematóide, da parte de fitopatologia também, que é muito importante dentro desse sistema que a gente precisa, que não é só nutrição, né, é juntar tudo. E pela nossa felicidade, já com o contato que a gente teve, já viu que algumas coisas que a gente ouviu da Laís também, que, né, prova pra gente que a nutrição tá junto ali, que é uma coisa que a gente gosta, que não é que um é mais e o outro é menos, né? Então, a gente tá muito feliz de receber a Laís aí, e a gente já vai pedir pra Laís você contar de onde é que você veio, tipo, nasci em tal lugar, estudei em tal lugar, faço isso, faço aquilo, né? E muito obrigado, né, por ter aceitado estar aqui junto conosco com a Raiz da Solução, para a gente levar, né, essas informações, né, João, aí para o agricultor e para todo mundo aí que está no campo que quer melhorar, né? Então, fique à vontade, conta um pouquinho aí de onde que você veio e o que tu faz aí por esse Brasil. Obrigada, Leandro e João. É uma grande satisfação estar aqui com vocês dois hoje. Eu acompanho o trabalho de vocês e gostaria de parabenizá-los, inclusive. E eu sou do interior do Paraná, nasci numa cidade chamada Pato Branco, acho que talvez algumas pessoas vão conhecer. Conheço. Mas eu morei muito tempo numa cidadezinha chamada Vitorino, que é próxima em Pato Branco, e saí para fazer faculdade, agronomia, com 17 anos. Fiz na Estadual de Maringá. Já no segundo ano, eu percebi que eu gostava da fitopatologia, então iniciei lá no segundo ano da faculdade, isso foi em 2008, como monitora de microbiologia e fitopatologia. Ali eu já comecei a trabalhar com nematóides, fungos. Saí da graduação, iniciei o mestrado também na Estadual de Maringá. Depois disso eu fui para Botucatu, na Unesp, fiz doutorado lá. Dei aula um tempo também, fui professora universitária no curso de agronomia, quase 3 anos. Fiz um pós-doutorado também junto ali. E aí, depois disso, eu fui para o Instituto Goiano de Agricultura, em Goiás, que é onde eu estou trabalhando hoje. O Instituto, ele é um instituto privado, né? Muitas pessoas pensam que é público, mas é um grupo de produtores que mantém lá o Instituto. Foi um grande investimento em estrutura, em área, né? É um instituto que tem 250 hectares. E lá nós trabalhamos, então, com soja, milho, algodão, feijão, trigo, sorgo, que são as culturas que entram dentro do sistema desses produtores. E, claro, a planta de cobertura também. A gente tem estudado bastante. Então, eu trabalho lá dentro com a fitopatologia e nematologia, que é a minha área de especialização, e eu estou lá há aproximadamente 4 anos, indo para a 5ª safra lá em Goiás. Legal. Eu achei muito interessante, assim, porque o teu trabalho mesmo, né, dentro da rede social, e uma maneira de colocar o conteúdo lá, explicando, né, muitas coisas que nós aprendemos lá contigo, né, no sentido, assim, de informações que chega, né, João, assim, numa linguagem, assim, que todo mundo entende. Né? Talvez por você estar com o agricultor, você entende o sentimento deles. Isso que eu ia falar, né? Leandro. Legal o instituto ser feito por produtores, cara. Então mostra o interesse dos produtores em realmente ter uma pesquisa de qualidade perto, né? Com bons profissionais. Isso é bem legal. Então, assim, o que eu tenho muita... Assim, essa parte do nematóide, né? Depois a gente vai para a fitopatologia, mas eu sei que você sabe muito de nematologia também. E a gente teve a oportunidade, né, de ter uma palestra tua para dentro da R100, né? Que é a nossa mentoria. E eu gostei demais aquele dia, porque você linkou, né, a parte, assim, não só aquela coisa, Laís, assim, de produto químico, né? Você linka as coisas assim, ó, é uma palhada, eu queria que tu falasse um pouquinho daquele, eu gostei demais daquele manejo, que é uma coisa que a gente gosta, assim, que você trouxe os bacilos lá para as plantas de cobertura. Falou de estruturação de solo, física, que química. Não é só o nematóide em si, que sei lá, esse bioma todo aí, que talvez não seja tão complicado assim, né? Que todo mundo, aquela coisa, nematóide é meio demonizado, e eu acho que, na minha visão,
ele não é tão culpado. Cara, ele causa danos, né? Mas se nós trabalhar um pouquinho melhor, eu gostaria que tu contasse isso, assim, dessa experiência tua de trabalhar, então, sim, com biológico, com planta de cobertura, biológico nas plantas de cobertura, o químico. Falar um pouquinho disso, assim, eu acho que ficaria bem legal para as pessoas que vão te escutar entender que existe, sim, uma luz no fio do túnel, né? Que Sim. não é nada mortal, né? Sim, exatamente. Quando a gente fala de nematóides, a gente pode estar falando de nematóides ou qualquer patógeno de solo, né? A gente sempre traz, assim, nas nossas conversas, que as principais espécies de nematóides hoje que ocorrem nos sistemas agrícolas, seja o meloidógeno, o pratilencos, o helicotilencos. E se a gente pegar alguns artigos que foram publicados há 20 anos atrás, 30 anos atrás, onde faziam análises no solo nativo do bioma do cerrado, mostra lá que esses fitopatógenos já estavam lá, né? Esses nematóides estavam lá. Só que quando você pega uma análise de uma mata nativa, 100 centímetros cúbicos de solo, você vai encontrar 1 ou 2 ou 3 indivíduos. Quando a gente passa para um sistema agrícola, essa mesma quantidade de solo, a gente encontra 1.000, 1.500, 2.000 nematóides naquele mesmo volume, né? Então, a gente entende que foram 20, 30 anos, muitas vezes, de sistema soja-milho para chegar a esse momento, né? Chegar a esse problema que nós temos hoje no campo. E os produtos químicos que nós temos hoje no mercado, né? Que pode ser os organosfosforados, que tem alguns produtos, ou até os de nova geração, eles não estão conseguindo resolver esse problema desses fitopatógenos de solo. Então, é onde que a gente necessariamente precisa trabalhar o que vem a regular essa microbiologia do solo. Porque diferente daquele estado de mata nativa, né, de condição natural, que a gente tem 2, 3 indivíduos, a gente tem também uma comunidade de micro-organismos também muito maiores do que a gente tem hoje, muitas vezes, nos sistemas agrícolas, onde os fitopatógenos se sobressaem. Né? Essa diversidade. Então, o que a pesquisa nossa hoje caminha para um lado com esse controle desses tipos de patógenos é a gente tentar resolver esse problema na causa, né? E não só o sintoma, como a gente vem falando, né? Não só apagando o fogo, né? Tentando... Na hora que o negócio aperta, começa a fazer alguma coisa. Exatamente. Então, é a gente tentar resolver a raiz do problema, né? Qual que é a causa que está levando àquele desequilíbrio. E a gente sabe que isso é a baixa população de micro-organismos antagonistas por conta dos sistemas e da baixa matéria orgânica, né? A gente tem solos pobres aí de palhada, muitas vezes, que acaba levando, então, a esses problemas. Então, a gente trabalha tanto para a gente regular esse microbioma, necessariamente com plantas de cobertura e o uso de produtos biológicos que a gente tem no mercado hoje, que pode contribuir também, juntamente com o químico, no manejo desses patógenos. Eu achei legal, João, depois, né, tu pode perguntar, mas tu pode falar, aqui tu pode falar nome de produto, pode falar o que você quiser, tá? Tá certo. Você comercial aqui, a gente é livre, a gente não deve nada pra ninguém, viu? Você pode falar, esse produto é assim, esse produto é assado, tal, marca, não tem problema nenhum, tá? Aqui a gente tá tranquilo, tá? E acho que até é isso que o agricultor, quem tá nos escutando, ele quer da gente, Sim, né? Perfeito. Então, mas eu queria que tu falasse um pouquinho, assim, gostaria que tu falasse um pouquinho daqueles experimentos que tu fez, assim, que onde você usou os biológicos, os bacilos na planta de cobertura. Uhum. E aí, porque hoje até muita gente meio que também crucifica a braquiária por ela ter, às vezes, um fator positivo lá, mas a gente sabe que não é bem assim, né? E eu acho que hoje é quase que um dever nosso como profissionais, assim, explicar para o agricultor e para alguns consultores que não é bem assim o negócio, né? E que tem sim, porque nós precisamos de planta de cobertura, né? Nós precisamos da braquiária e nós temos que aprender a lidar com ela, né? Que seja na rotação, porque tu mesmo falou, peraí, soja milho 20 anos, tá vindo a conta, né, Luiz? Tá vindo a conta. Então, como é que nós fizemos isso? Eu achei muito interessante assim, o teu trabalho. O bacana né? é que, assim, a gente vê, professora, que, assim, as plantas de cobertura não estão sendo tratadas como plantas. Só porque não tem um retorno econômico direto, mas indiretamente o benefício é gigantesco. Se a gente ficar aqui, a gente fala o dia inteiro dos benefícios das plantas de cobertura. Mas não se dá a devida importância. E além disso, né, Leandro, a gente fala muito que é um dos principais veículos para levar os biológicos fora da cultura normal. Então, a gente sabe que os biológicos são acumulativos, tem que fazer várias vezes, porque nós fomos degradando isso ao longo do tempo. Então, mas ela tem que ser tratada como uma planta de cobertura de respeito, né? Sim, sim. Falando de alguns trabalhos nossos com plantas de cobertura e produtos biológicos, o que nós estamos vendo, assim, depende muito
do que o produtor está disposto a... Qual que é o tamanho do problema que ele quer resolver. Né? Se ele está com um problema mais sério, mais grave, e ele quer resolver isso de maneira mais rápida, nós devemos muitas vezes tirar uma safrinha e fazer uma braquiária bem feita, um mix de planta e cobertura e usar o biológico. Nós vemos hoje no sistema só milho consorciado com plantas de cobertura, que pode ajudar, mas vai demorar mais tempo. Né? Então a gente tem que ter essa consciência. Mas falando das plantas de cobertura, nós temos trabalhos lá onde a gente trabalha com o uso e não de biológicos, principalmente com bacilos e tricoderma nessas plantas de cobertura. Por que o bacilos? Né? O bacilos, um bionematicida usado numa braquiária, por exemplo. A braquiária ela só é hospedeira do Pratylenchus brachiurus, né? Ela não é hospedeira da galha ou do cisto, né? Isso é uma vantagem. Só que o Pratylenchus multiplica nela. Mas uma coisa que muita gente tem medo da braquiária por ela multiplicar Pratylenchus, e você vai buscar na literatura o fator de reprodução desse Pratylenchus na braquiária, não é tão alto. É um fator de reprodução 3, 4, 5. Aumenta 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes. Mas quando você pega um fator de reprodução do milho ou de uma soja, você vê que esse fator de reprodução é altíssimo. Então, sim, a braquiária ela pode até multiplicar um pouco, mas ela não é tanto assim. O que nós podemos fazer, então, para reduzir essa multiplicação de 4 vezes que ela pode ocasionar, né? É a gente incluir o bacilos, que já é usado na soja, para proteger a soja, para proteger a braquiária. Então, nós temos trabalhos aí mostrando que, ao você incluir um bacilos na braquiária, você consegue reduzir aí até 60% da multiplicação do Pratylenchus. Então, a gente vai ter aí um fator de reprodução que antes era 4, 5, nós vamos ter um fator de reprodução de 1,5, 2. Né? Então, é baixo. Outra coisa que a gente tem analisado em alguns trabalhos aí com o uso de braquiária, mesmo a braquiária multiplicando muitas vezes no primeiro ano essas 3 ou 4 vezes do Pratylenchus, do segundo, terceiro ano para frente, você já tem uma supressão do Pratylenchus por conta da matéria orgânica que o sistema radicular deixa no perfil do solo, né? Então, talvez no primeiro ano ela vai aumentar um pouquinho, só que no segundo, terceiro ano em diante essa população tende a diminuir. E a produtividade da soja aumenta. Então, a gente vê que você pode sim estar utilizando em áreas com alta pressão de Pratylenchus a braquiária juntamente com esse biológico. E além disso, não esquecer que a gente pode estar incluindo aí um tricoderma, um fungo predador de fungos fitopatogênicos, que vai se beneficiar muito desse sistema, porque a braquiária vai deixar matéria orgânica. Então, esse tricoderma pode ter aí um ambiente muito mais favorável para ele se desenvolver e está reduzindo também fungos de solo, que está em todas as áreas agrícolas. Eu acho que o que dá para pensar é que, pega um sistema radicular de braquiária que é infinitamente maior que o de soja. Teoricamente, você está dando uma condição, sei lá, até, vamos falar do popular de comida ali, né? Vamos pensar, porque eu acho que, assim, uma das coisas que às vezes as pessoas eu vejo que o agricultor, ou, sei lá, as pessoas de forma geral, elas não entendem que uma braquiária, gente, é um ser vivo. Um tricoderma é um ser vivo. Que ele come da maneira dele, que ele respira, mas é ser vivo. Ele precisa de comida, assim como nós precisamos de comida. Sim. Então, se tu dá comida, dá um ambiente, não aumenta a população, não reproduz mais. Eu acho que esse o intuito, né? Uhum. E uma pergunta que eu penso assim, quando você faz esse trabalho, as doses, por exemplo, assim, tu usa a dose normal, assim, vamos lá, nós temos que botar... é um bacilo subtilis, é um amilo que é fácil, uniforme, sei lá. É a dose normal, tu reduz a dose, como é que é? Isso como é que faz essa conta? Porque muita gente pergunta. Eu vou usar a dose lá, sei lá, 30 gramas lá de um produto X na soja. Geralmente a gente usa a recomendação da empresa, né, Leandro? Mas a gente usa a mesma dose isso? Ou não? Como é que você faz isso, a quantidade que você coloca lá nas plantas de cobertura? Sim, muitas vezes... Tem algumas empresas que têm as suas recomendações, né, para você fazer esses tratamentos, mas como a superfície da semente da braquiária é bem diferente do que a superfície da semente de soja, né? E o gasto é bem menos de semente por hectare também, né? Bem por menos, quilo. Exatamente, a gente acaba reduzindo um pouco a dose na semente braquiária. Beleza. E o que é interessante falar também em relação a nematicidas é que a estratégia de uso do biológico ela é inoculativa, né? Então, você coloca um pouquinho, você faz o tratamento de semente, você coloca um pouco dela, inocula essa bactéria e depois ela vai crescer e se desenvolver. É diferente de um biológico que você utiliza para pragas, onde a estratégia é inundativa, porque você precisa ter muito esporo, muita endósporo da bactéria para atingir o alvo que é a praga.
No caso do nematóide, a estratégia é inoculativa. Você inocula um pouco e ela cresce. E falando também da braquiária, nós temos aí um sistema radicular da braquiária se aprofundando 2 metros. Você vai levar bactérias em 2 metros de profundidade, porque conforme a raiz vai crescendo, essa bactéria vai acompanhando esse crescimento. Então, você coloca vida em profundidade no perfil também. Bacana demais. Professor, outra dúvida que nós temos demais é a tal da mistura. O cara vai fazer uma cauda, ele coloca subtilis, ameliquefaz, coloca tricoderma, coloca brad, coloca isso, coloca aquilo. Como que funciona esse mundo? Aí a gente escuta assim, uns falar assim, não, mas se for da mesma empresa, pode que tem compatibilidade, que não pode misturar com as outras empresas. É um mundo meio obscuro, né, Leandro? Então nós temos muita dúvida nesse aspecto. Então, geralmente a gente usa ali 1 ou 2 produtos, né, Leandro, biológico, e vai com mais calma nisso aí, porque ainda é um mundo a ser explorado, né? Com certeza. Isso é uma boa pergunta, excelente e polêmica também, muitas vezes. O que acontece que a gente tem visto, né? Dentro dos nossos trabalhos, algumas misturas elas não têm ficado muito boas de produtos biológicos em suco de plantio. Principalmente misturas de bactérias. Bacilos, por exemplo. Principalmente bacilos. Quando a gente pega um problema... Vamos dar um exemplo, então, uma área. Eu tenho um problema de nematóides nessa área. E eu faço uma recomendação de um produto, um bacilos para o nematóide, só que junto eu vou colocar um solubilizador de fósforo e um mitigador de estresse, eu vou colocar o Ariabatá, eu vou colocar o Megatherium. Esses bacilos eles vão ter o mesmo local de crescimento no sistema radicular. Então, de certa forma, eles vão competir por espaço ali. A partir do momento que você tem esses bacilos crescendo, você vai... o Ariabatá ou o Megatherium se desenvolvendo, você vai ter um espaço menor para o bionematicida. Então, automaticamente, a eficiência de controle do nematicida vai diminuir, porque ele vai ter o espaço ali reduzido, porque tem essas outras bactérias. Então, o que a gente recomenda hoje para os produtores é focar no problema que ele quer resolver na área. Se você quer resolver o problema de nematóides, vamos deixar só uma bactéria, um bacillus que tem controle de nematóides, né? Principalmente bactérias é o que tem causado mais incompatibilidade que a gente tem observado. Mas a gente também não tem recomendado muito misturas de produtos à base de fungos, além do tricoderma, muitas misturas de fungos ou bactérias e fungos também que possam ser de empresas diferentes. Então, a gente tem essa incompatibilidade de cepa. O que a gente tem mais recomendado, então, hoje, dentro do nosso grupo dos associados? Os inoculantes, né? Um bom bacilos, uma boa cepa de bacilos e mais um tricoderma aí em suco de plantio ou em TS. Se você tiver um problema específico, por exemplo, de um cisto ou de uma galha, a gente pode estar incluindo uma pocônia, um Pasteilomyces, para ter um resultado em cima desses nematóides, né? Mas não fazer muitas misturas, porque a gente não sabe como que vai ser a compatibilidade desses produtos. E além disso, né, Leandro, outra pergunta, só pegando o gancho, professor, além disso tem os problemas da tal das cepas, né? Que aí a gente estava até conversando ali no intervalo, né, com outro mentorado, a professora participou, comentar um pouquinho dessa parte. Tem um bacillus que vai na raiz, tem um bacillus que vai na parte aérea. Então, o que diferencia isso aí são as cepas, não é? Como que fica essa estratégia de manejo? Sim, muita gente tem essa confusão em relação ao Bacillus subtilis, que um está num produto formulado para a parte aérea, o outro está formulado para a raiz, né? Para nematóides. O que muda em relação ao... O que significa essa cepa, né? São indivíduos da mesma espécie. A gente pode pegar aqui o Bacillus subtilis, tem diversas cepas. Cada uma dessas cepas a gente pode considerar que é um produto diferente, né? A gente não pode falar que o Bacillus amyloliquefaciens da empresa da Koppert é o mesmo Bacillus amyloliquefaciens que a Sumitomo tem. A cepa, ela a gente pode fazer uma analogia aqui como nós, seres humanos, né? Nós somos todos a mesma espécie, Homo sapiens sapiens, só que nós temos competências diferentes, né? Eu posso ter competências de fazer coisas que o Leandro, o João não tem, e vocês têm habilidades que eu não tenho. Então, a cepa ela é nada mais do que um organismo dentro de uma espécie que tem uma competência de fazer algo diferente que os outros da mesma espécie não têm. A indústria identifica esse indivíduo e clona ele e formula produtos, né? Então, cada cepa é um produto diferente, né? Então, tem alguns Bacillus subtilis ou amyloliquefaciens que vão estar registrados, velezenses e assim por diante,
para manejo de doença em parte aérea e o outro para que eles tenham uma facilidade ali de colonizar mais o sistema radicular que a parte aérea, né? Então são produtos diferentes. É interessante. Beleza. Eu acho outra parte, sim, que saindo um pouquinho dos nematóides, né, professor, ir para a parte mais agora da parte de fitopatologia, mas no caso mais de doenças, né? Eu achei bem interessante também algumas coisas que você já mostrou lá no teu Instagram, e eu acho que hoje é uma dúvida, porque a parte de químico-biológico, né? Que, vamos dizer assim, e hoje também a gente estava ouvindo isso, que às vezes o pessoal, não, tem uns que não acreditam em biológico, é só no químico, tem uns que não, acham que só o biológico vai salvar todo mundo, né? Que ainda mais que tem essa pegada de a onda do biológico, todo mundo vai pro biológico, é o regenerativo. Até se a gente perguntou, tá, regenerativo, o que é regenerativo? Né? A gente plantar braquiária... tem dúvida até na definição, né? Porque todo mundo tá indo nessa história de regenerativo, tá, mas o que é? Né? Então a gente tem uma ideia. Mas beleza, eu sempre penso que as coisas elas têm que ser em equilíbrio, né? Claro que se um dia a gente puder chegar e nós resolver todos os nossos problemas, até eu queria, mais no finalzinho, você como uma espécie, o que é a tua visão, né, dessa parte de microbiologia para o futuro. Né? Até eu entrei numa pós-graduação de bioinsumos agora, lá do pessoal da Solar, já para tentar entender, porque a tendência parece que isso aqui vem muita coisa aí que vai revolucionar. Mas eu acho que é uma informação importante para os agricultores, consultores que estão escutando, e você mostrou dados disso, né? E eu gostaria que você falasse sobre isso, o teu pensamento perante os dados que você fez, né? Mostrou os resultados que, peraí, não é só o químico ou só o biológico, né? Talvez junta um pouco disso, entende o que está acontecendo naquele ano. Essa nutrição que vem aliada a isso aí, né? Numa condição de ambiente. Até isso era um outro assunto que eu vi, que os teus resultados, por exemplo, assim, eu vi que quando você apresentou resultados de 95 sacos por hectare, as doenças elas foram menos agressivas, né? Os fungos. E daí isso bate um pouquinho que para colher 90 e poucos a tua nutrição tem que estar muito boa. Para você colher 65, 70 é uma boa produtividade, mas a nutrição não está tão equilibrada assim, daí a doença vem, que isso seria um pós essa pergunta aí. Mas então, assim, de explicar para as pessoas que, baseado nos dados de pesquisa científica que você faz, né, e outras pessoas até fazem também, mas essa casadinha, essa interação químico-biológica, o que você pensa, qual que é o recado que você acha que é importante levar para as pessoas que estão nos assistindo ou nos escutando. Sim, excelente. Nós temos trabalhos lá de pesquisa que a gente trabalha só os químicos, temos trabalhos que a gente faz só com os biológicos e aqueles que a gente integra, né? Os melhores resultados são a integração do químico com o biológico, tanto em controle quanto em produtividade. Isso na soja, no algodão, a gente tem esses experimentos. E o que eu vejo a respeito disso, né? O biológico, né, ele vem para complementar o manejo do químico, porque o químico ele não está com uma eficiência muito boa. Quando a gente fala de patógenos de solo, como o fusário, macrofomina, nós não temos nada de químico tão eficazes em cima dessas doenças. Nematóides também são poucos os produtos, algum que está entrando no mercado. E quando a gente fala aí de patógenos de parte aérea, a gente vê os ensaios de rede aí que mostram que a cercóspora está com uma baixa, está com 30% de média, mancha-alvo 50%, 60%. Então, os químicos eles estão um pouco patinando, não temos nada de muita novidade. E o biológico, ele entrou primeiramente com um efeito aí, com uma entrada, com aceitação muito boa do produtor para patógenos de solo, só que hoje a gente vê a pesquisa mostrando que a gente pode estar utilizando ele também para controle de algumas manchas em alguns posicionamentos técnicos feitos aí de maneira preventiva. E falando então do manejo dessas doenças foliares, como a gente mostrou aí em algumas conversas que a gente já fez, a gente está sempre utilizando esses produtos que são registrados para esses alvos, posicionados aí no vegetativo, juntamente com um produto químico sítio específico, que de maneira geral a gente vê que tem uma certa compatibilidade. Já com os multissítios a gente tem muitos trabalhos mostrando que não tem compatibilidade com os biológicos, então hoje a nossa recomendação é a gente estar utilizando biológicos mais esses sítios específicos aí, uma entrada com químico no vegetativo ou no R1, juntamente com os bacilos principalmente. E aí depois a gente deixa os químicos fazer o serviço deles. Aí do R1 para frente a gente está entrando novamente com os multissítios porque eles também agregam.
essa interação no manejo químico com biológico, principalmente o biológico entrando de maneira preventiva, é o que a gente tem visto que tem melhor resultado aí, também ganhos em produtividade. Isso é bem importante, né? Na verdade, uma dica muito interessante, porque talvez não muito é bacana. todo momento, né? Então, vem mais na parte vegetativa ali, tira o multissítio, né? Vamos pensar um mancozeb, um clorothalonil, um oxicloreto de cobre, vai com o biológico e depois, então, tira o biológico e entra. Essa é a ideia. Dá para ir Essa é a rotacionando, ideia. né? E dá para misturar ele com o sítio específico, né? Que falando aí de produtos, aí nós temos o Nativo, o Scoreflex, que são utilizados aí, que aí você pode estar também fazendo uma mistura de tanque com esses bacilos, porque a formulação deles em formato de endósporo, que é a estrutura de sobrevivência, ele tem compatibilidade. Então, você pode estar misturando também com esses fungicidas sítio específico. E até isso pensando assim no milho, né? Vamos pensar a cigarrinha, por exemplo, que a gente usa, né? Isaria, Metarrhizium, a própria Pocônia, né? Como é que tu enxerga isso? Como é que às vezes assim... Qual que é o comportamento disso? Qual é que seria uma maneira de nós fazer, né? Vamos pensar, porque eu até utilizo bastante isso nas lavouras que a gente atende, né? E geralmente nós não temos tido muito problema com cigarrinha. Geralmente a gente faz isolado, muitas das vezes, né? Você pode misturar isso aí, você não uma pode? dúvida que o pessoal tem bastante, Luiz, assim, vou botar uma Isaria junto com o fungicida, pode, não pode? Faz intercalado, sabe? Eu sei que muita gente me pergunta isso no Instagram, porque parece tão simples, mas é uma dúvida que o pessoal tem muito. Isso aí, nesse ponto aí já é um pouco mais delicado, porque nós vamos estar misturando um fungicida com um fungo, né? Então pode haver uma certa incompatibilidade maior quando você mistura com os fungos juntamente com o fungicida. O que eu recomendo muitas vezes é a empresa que está vendendo esse produto, ela deve ter esses testes, porque varia também da formulação. Eu lembro que a Coopert tem isso, né? A Coopert tem um aplicativo nisso, né? A Coopert tem, a Biotrop tem. Então, as empresas que têm mais know-how, elas têm todas essas compatibilidades. Por que isso varia muito de empresa para empresa? Por conta da formulação desse biológico. Hoje, os produtos biológicos estão evoluindo muito em formulação, exatamente para nós termos uma condição melhor da aplicação. Elas estão vindo com protetores térmicos, protetores como se fosse um filtro solar. Então, essas empresas estão evoluindo muito em formulação, que é onde alguns produtos que não avançaram nisso que podem apresentar incompatibilidade, e outros aí que estão mais avançados, não. Né? Mas aí, quando a gente fala de micro-organismo, é mais difícil a gente falar. Hoje a formulação tá mandando muito nessa interação. Eu nem vou falar então de on-farm coisa, né? Porque senão vou deixar a Laís, não sei. Não, vou deixar quieto, sim, né? Porque senão. Porque hoje, mas vamos lá, só uma dica então para te pensar, não precisa a gente falar, né? Mas vamos lá, a formulação importa. Né? Muito. Talvez nessa história de a gente tá fazendo na fazenda, né? As coisas assim, talvez não seja assim tão fácil o negócio, né? Eu acho que não é se é contra, é errado, é certo, não é nada disso. Mas tem diferença. E outra coisa, né, André? Eu acho assim, hoje essas empresas que têm mais know-how, igual a professora falou, investem-se milhões em P&D. Então, assim, eu vejo muito dessa parte. É aquele negócio, eu não duvido que funciona no on-farm, mas para mim é mais difícil acreditar que isso vai sair bem feito. É uma opinião. Porque eu vejo que assim, investe-se milhões em tecnologia, é um controle muito mais rígido. Você visita essas empresas, é um negócio, cara, de ponta, assim, não que na fazenda não sejam, mas você vê um certo cuidado a mais. Acho que dá pra nós então, falar, né? Eu acho que dá para comentar alguma coisa, porque, cara, são milhões de investimento, isso não vai para qualquer coisa, tem né? uns on-farm, né? Eu acho que tu pode contar assim, que estão bem ajustadinho, bonitinho, com controle, com biólogo, tudo, mas... Né? Porque tem aquela história, a gente brinca, eu tenho um on-farm e um on-farm. E um on-farm. Vamos pensar assim, Já dizia o Eric Johnson, né? Tem um on-farm e um on-farm. Exatamente. A gente, lá no Instituto, quando nós entramos, os produtores começaram a investir, alguns, né, em on-farm. Então, tem um laboratório lá que é focado só em controle de qualidade de biológicos, que é conduzido por o pesquisador lá, o Robério, que toca essa parte lá dentro do Instituto. E esses anos que ele vem trabalhando, que a equipe vem trabalhando com o on-farm, foi descoberto assim, muitas coisas boas e ruins, né? Sempre tem os dois lados. Mas o que a gente tem observado, então? Dificuldades na multiplicação. Então, foram investimentos altos com laboratório de controle de qualidade, e quem investiu nisso conseguiu fazer algumas coisas boas, né? Então, a gente consegue multiplicar bacilos,
faz a controle de qualidade, o Bacillus está lá. Qual que é a diferença? Um Bacillus multiplicado on-farm, ele está ali em célula vegetativa, né? Ele não tem a mesma resistência aí a hora que você for fazer uma aplicação como um Bacillus que está formulado de uma empresa que vem em endósporo, que está em estrutura de sobrevivência. Além disso, é difícil a gente conseguir as concentrações no on-farm que vem no produto comercial. Então, essas concentrações aí chegam a 10 na 10ª, 10 na 8ª no máximo. Mas quando a gente pega um produto comercial, ele vai na 10 elevado a 10ª, 10 elevado a 11. Então, a concentração é muito maior, né? Agora, uma dificuldade do on-farm que eu vejo principalmente é que muitos do on-farm não têm esse controle de qualidade, né? Então, no início, o projeto, muitos produtores tentaram fazer inoculantes, não conseguiram, tentaram fazer outras bactérias aí para controle de pragas, também não conseguiram, e aí ficou muito limitado a esses de suco para bionematicida. Qual que foi recentemente, então, o problema? É que a indústria baixou muito o preço desses bionematicidas. Então, muitos deles estão com as biofábricas paradas porque não está compensando multiplicar, porque o preço do comercial está muito próximo do que eles gastam para fazer dentro da fazenda e a qualidade do comercial é muito maior. Tá? Mas também, aproveitando esse momento que a gente está falando do on-farm, também a gente aproveitar para falar que é importante nós fazermos essa análise, inclusive nos produtos comerciais, porque a gente tem uma porcentagem dentro desses comerciais que vem com problema muitas vezes, né? Muitas vezes não é culpa da empresa que está fazendo esse produto, mas é uma questão, muitas vezes, de transporte ou de armazenamento, que você vai conferir lá, você não está com o micro-organismo ativo, o micro-organismo vivo, né? Então, trazendo aí também uma dica que quem puder fazer uma análise dos lotes que compra aí dos biológicos é bastante interessante. Legal. Acho que, professora, pode dar uma referência para nós? Quais os laboratórios que hoje fazem esse tipo de análise? Tipo, na região, é isso aí, interessante. Alguns laboratórios que você conhece que fazem isso. Então lá nós no Instituto a gente faz essa análise. Faz comercialmente Faz comercial para todo mundo. Tá. Legal. É aberto essa análise. Então o laboratório fica lá em Montevidéu, é isso, professora? Isso, aí eu não conheço agora mais outros laboratórios que estão fazendo essas análises, mas eu não sei te dizer. Então o IGA lá faz. Nós fazemos. Tá. Muito bacana. Leandro, eu acho que esse que a professora acabou de falar, para mim, nesse momento acabou de ser um desaprender para aprender de novo. De tá avaliando os produtos biológicos, mesmo os comerciais. Logicamente, os on-farm a gente sabe que tem que ter um controle e tal, mas o comercial a gente fica muito à vontade. E nem sempre assim. A professora acabou de falar, tem que ir lá e às vezes não é a culpa do fabricante, como tu falou, onde ficou armazenado, por exemplo, né? E é legal falar isso porque a gente tem incentivado muito o agricultor a gastar um pouquinho de dinheiro nos laboratórios, né? E deixa que eles ganhem dinheiro, porque eles melhoram os equipamentos, eles melhoram as análises, né? E a gente fala, chegou um Olexita, analisa. Chegou um fósforo, analisa. Chegou um calcário, analisa. Chegou uma semente, manda analisar. Porque é só assim que nós vamos ter o dado ali para nós poder cobrar. E às vezes a gente ainda vai lá e usa um produto, talvez ele deu problema lá e daí não funcionou e pá, culpado. Eu achei muito legal dentro dos teus trabalhos que, não sei, pelo menos eu senti que você tentou passar uma mensagem assim de que a gente sempre dá uma pegadinha nessa parte mais da nutrição, que é uma coisa que a gente gosta demais, né? Mas eu acho que eu consegui ver nos resultados de pesquisa tua ali que parece que onde uma planta estava mais bem nutrida, ela não que a gente não vai gastar, né, nos fungicidas e tal, até você tem trabalhos lá com 4, 5, 6 aplicação de fungicida, que também não é só isso, né? A gente brinca assim, que a gente não pode gastar mais na farmácia que no mercado, né? A gente não pode só ir lá a hora que comprar o remédio, talvez, e você falou isso, talvez a gente atacar a causa, né? Seja mais, ou seja tão importante quanto atacar a consequência. Né? Eu gostei que dentro das tuas pesquisas, eu vi lá que trabalhos que você tem com alta produtividade, e até parabéns, porque é raro a gente ver trabalho de pesquisa quando apresentam pra gente com 97 sacos por hectare, com 105 sacos por Vários hectare, trabalhos, né? E você mostrou isso, né? Então, pra gente é bem importante. Eu gostaria que tu falasse um pouquinho disso pra gente. A tua percepção mesmo. Não importa se concorde ou não com a gente. Né? De estar aliado essa parte mesmo nutricional com a parte de capacidade da planta resistir um pouquinho mais a algumas doenças. Se é isso mesmo que tu enxerga, não é? Não, com certeza.
Uma vantagem assim, de trabalhar com as duas áreas, que é a fitopatologia e a nematologia juntas, é realmente você poder avaliar de maneira mais ampla o que está acontecendo no campo com a dinâmica de doenças, né? Muitos especialistas acabam focando de um ou de outro, mas quando a gente olha as duas coisas acontecendo ao mesmo tempo, nós podemos observar, que foi o que eu mostrei, né, nesses resultados que você comentou, é que tem muita relação com o que está acontecendo no solo, com o que está acontecendo na parte aérea, quando a gente fala em doenças, né? Então, trazendo isso, nos nossos ensaios a gente tem observado que áreas que são bem manejadas o perfil do solo, né, que pode ser, como eu comentei antes, uma descompactação, ou uma questão nutricional, ou até o nematóide, que é tudo que está limitando ali o sistema radicular, você vai ter mais doença em parte aérea. Então, os trabalhos têm mostrado que áreas com alta fertilidade, que tem uma boa palhada, que tem matéria orgânica, nós temos menos doenças. E nós temos trabalhos nessas áreas mostrando que sem aplicação de fungicidas, produzindo 102 sacos, que foram o que vocês viram hoje, né? Ou 93. Então, a gente vê uma relação muito forte com o sistema radicular da planta bem desenvolvido com a expressão de doenças em parte aérea. E a gente mostrou também a questão aí de nematóides no sistema radicular e o sintoma do nematóide parece até uma deficiência nutricional, é uma deficiência. A planta fica amarelada, ela diminui porte. Isso é porque ele desequilibra toda a absorção desses nutrientes, então você vai ter essa expressão em parte aérea e, consequentemente, você vai ter mais doença, né? A planta desequilibrada nutricionalmente, ela vai ter mais doenças, né? Então, tem uma relação muito forte de patógenos de solo, patógenos de parte aérea e nutricional também, e doença em parte aérea. Agora eu vou te fazer uma perguntinha mais polêmica um pouco, tá? Vamos dizer assim, porque geralmente hoje o nosso maior, eu pelo menos que mais recebo pergunta, é a história da anomalia, né? Porque a gente acredita que existe, claro, uma doença ali, um de aporte e tal, mas a tua percepção também como uma pesquisadora, uma doutora no assunto, que a gente vê que tem também ligação com isso. Talvez não seja a causa e a consequência, porque pelo que a gente nota no dia a dia e nas pessoas que também plantas e tu mostrou ali também alguns dados que plantas mais bem nutridas e também dei claro com todo o manejo antecipado, né, algumas moléculas até dá para falar assim, umas que foram melhor, porque hoje eu acho que é uma grande dor do agricultor brasileiro, a abertura de vagem, uma anomalia, até quebramento. Para você, né, vamos pensar assim, a gente fala só para te dar uma ideia de tu pensar. Nós linkamos muito isso com deficiência de cobre, com deficiência de boro, sabe? Então, porque daí não é aquela história, não, é só o fungicida ou é só a nutrição, não, mas na minha visão, se a gente com muita esses coisa nutrientes, se resolve com a planta bem nutrida, talvez né? você consiga aliar e diminuir bastante, não só o fungicida, porque a gente vê que tem locais que beleza, até vai, mas tem locais que também não resolve. Então, a professora mostrou lá, né, Leandro, alguns trabalhos com químicos abaixando esse potencial da doença, mas ainda tinha 15%, 17%. Talvez tivesse uma nutrição mais robusta, um incremento ali de indução de resistência, talvez isso teria chegado próximo do zero, né? O que tu pensa lá sobre isso? Sabe, nós pensamos muito nesses dois nutrientes, cobre, boro e potássio, 3. O que você pensa sobre isso? Talvez, sei lá, tu nunca parou para pensar nisso também? O que você acha desse assunto ou dessa maneira de pensar? Não, eu acho que é bem por aí mesmo, né? Nós estamos falando da questão nutricional, onde a planta vai... A deficiência desses nutrientes, ela vai ter aí uma expressão de alguma doença em maior quantidade ou não, que pode ser, inclusive, a anomalia. A anomalia, ela é causada aí por um patógeno que já está aí nos sistemas há bastante tempo, né? O que faz o que a gente parar para pensar o porquê que agora que nós temos essa ocorrência dessa doença, será que é só isso, né? Será que é só a agressividade do patógeno? Será que é os sistemas que estão mais deficientes em alguma coisa? Né? Ou são as cultivares, né? Então, eu acho que a questão nutricional da planta, é uma planta bem nutrida, com certeza ela vai ter mais resistência aí para suportar esses ataques, né? Então, eu acho que quando você tem mais um desequilíbrio nutricional no sistema, você vai ter uma severidade maior da doença. Talvez você tenha uma redução desse patógeno, dessa expressão dessa doença, quando você tem uma planta mais bem nutrida e mais capaz aí de atacar aí por diversas formas essa entrada desse patógeno. Até porque talvez a gente vai ter que descobrir esses nutrientes. A gente fala muito do cobre, do óleo, do potássio, que está muito ligado à produção de lignina,
que geralmente é o que dá aquela rigidez e a elasticidade de uma parede celular, né? Porque a gente vê assim, algumas cultivares acontecem mais, né? Por exemplo, um Olimpo, né? Tem um grão que tem um PMS alto, talvez um crescimento rápido, uma vagem que não consegue ter uma elasticidade e um crescimento ao mesmo tempo. A gente sabe, né, que hoje tem vários trabalhos mostrando que, tipo, deficiência de boro, ocorre mais fissuras, né, na raiz, então vem mais nematóide, vem mais fitófita, macrofomina, por quê? Porque está extravasando o líquido celular ali, né? Então, talvez é isso que a gente quer entender, que eu acho que tem que integrar um pouco mais isso, né, nesse pensamento da nutrição, né, de novo com a parte de doença de forma geral, sabe? Por isso que eu te perguntei isso, porque eu não vejo ninguém pensando nisso. Talvez assim, talvez aliar, né? Vamos pensar lá, a molécula lá que foi bem, né? Foi a que Hiperfluxan, como é que a Hiperfluxan foi uma uns que está indo melhor. Que estão indo melhores, talvez pensar assim, poxa, aqui tem, será que, e se a gente aumentar umas doses de cobre, boro, por exemplo, até via folha mesmo, mas será que não é até um negócio que eu acho que penso legal assim, de até pesquisar, sabe? Legal, porque a gente talvez fazer até uma pesquisa em conjunto com a professora na nossa unidade de pesquisa. Exato. Dá para fazer, eu não sei, pode ser que tenha algum colega que está trabalhando nisso já, mas eu não vi e não conheço quem tem trabalhado. Então, com certeza, vale muito a pena estar testando isso. Eu acredito que pode trazer resultado. Tu viu que o Cleiton que é vai ser o nosso... A gente está montando um centro de pesquisa, né? Então, o Cleiton vai ser um dos nossos chefes de pesquisa, não sei como é que é o nome lá. E a gente já viu que onde a gente colocou dose maior de cobre, não quebrou. Né? A testemunha quebrou prática, e aonde não quebrou, né? E com dado científico e tudo. Então, talvez aqui até seja uma ideia, né? De talvez... De estar integrando essas áreas, que nem nós falamos lá, o biológico com o químico, né? Não é nenhum nem outro, mas talvez os dois juntos, aquele 1 mais 1 que dá 3, né, Laís? Não sei. A gente pode imaginar num cenário de uma safra, por exemplo, que chove bem e um cenário de uma safra que chove mal. Né? Numa safra que chove mal, você vê o nematóide, você vê fitotoxidez, a planta fica mais debilitada, então vai trazer vários problemas. Então eu vejo bem dessa forma, quando você tem um ponto que falta para a planta, que pode ser água, pode ser nutriente, né, ou outros fatores, você tem todo um desencadeamento de problemas que vem atrás disso, né? Então realmente a parte nutricional ela tem que estar muito bem equilibrada para você ter uma redução desses problemas. Eu vejo que nunca, João, é assim, a gente não está querendo tirar o valor do fungicida. Jamais, precisamos dele. Não tem jeito, né? Mas eu tento muito, assim, correlacionar uma planta. Eu acho que a planta ela é mais inteligente que nós, né? Eu sempre falo isso, que ela pensa. Poxa, então, se nós estamos doentes, né? Ou nós vamos ficar doentes. Se nós estamos bem alimentados, bem nutridos, e bem nutrido não é... assim, gordinho que nem eu não, né? Não, vou fazer muito é o João, né? Vou falar assim, ó, né? Tá equilibrado, né? Vou falar assim, eu tô meio desequilibrado, né? Então, quer dizer, é muito mais fácil eu ficar doente se eu tiver desequilibrado, né? No sentido, ou eu vou pegar uma gripe, eu vou pegar que a gente teve problema de Covid, por exemplo, fora as comorbidades e tal, mas eu acho que quando uma pessoa tá meio fraca, assim, nutricionalmente, a doença vem, a gente sabe? Né? Eu tô bem, eu pego uma gripe, beleza, eu tomo ali vou lá, um xaropezinho e eu vou embora. Né? Agora tem um que já tá debilitado, vem um gripão, vem um negócio, para no hospital. Eu não sei se tu concorda com esse tipo de pensamento, sabe? Porque eu penso muito desse jeito, sabe? E a gente quer muito assim, achar pessoas que entendam da fitopatologia, de toda a parte de pragas, mas talvez a gente começar a pensar um pouquinho diferente no nosso país e de forma geral nesse sentido, tá? Mas eu tô falando uma opinião minha, eu só tô te perguntando se você concorda ou não e tudo certo, se não discorda. Não, eu concordo totalmente com isso, totalmente. Exatamente, dá para fazer uma analogia com a gente consegue viver isso na pele, né? Quando a gente não tá se alimentando bem, rapidamente a gente fica doente, né? Então, com certeza, com a planta é assim também. Então, a partir do momento que ela não tá bem nutrida, você vai ter mais doença. E a planta, ela tem toda uma parte de recrutamento também de micro-organismos no solo que podem estar favorecendo ela a determinados estresses ou não. E é onde que entra no problema que muitas vezes a gente não tem essa microbiologia do solo para ela estar recrutando nesses momentos também que ela está passando por estresse. Legal. Leandrão, como tudo que é bom dura pouco, nosso amigo Emerson já nos avisou aqui, então estamos caminhando para o final do nosso podcast. Então vou falar algumas palavras, você deixa os seus recados finais e a gente
fecha com a professora aí e depois o nosso famoso Bora pra Lida. E professora, depois passa seu Instagram, as redes sociais aí de contato para os nossos ouvintes. Então, professora, muito obrigado pela disponibilidade, pelo tempo, por ter vindo, né, de Rio Verde aqui participar do nosso evento da Mentoria R100. Nosso segundo encontro do ano está acontecendo nesse momento. Nós estamos gravando o podcast em conjunto, né, Leandro? Então foi uma satisfação enorme ter você aqui. Muito obrigado por ter compartilhado o seu conhecimento, trazido os resultados de pesquisa, colocado os produtos em xeque, o que realmente está funcionando, o que não está. Então é disso que o produtor precisa. Esse é o intuito da R100, da Raiz da Solução e do nosso podcast. Beleza, eu te agradeço, Laís, também, assim, porque às vezes as pessoas não entendem e acham que a gente está nesse mundo aqui, que a gente é de outro planeta e tal, mas a gente aprende muito, né? Nós aprendemos muito, né? Eu falo dentro do teu Instagram, depois faço questão que você coloque lá para as pessoas seguir a Laís, porque tem muita informação legal lá. E te agradecer a disponibilidade, então, de se deslocar, né, da tua casa para vir nesse evento que foi feito em São Paulo e tá aqui gravando também conosco. E te agradecer, porque eu aprendi hoje. Então, assim, a gente fala que esse é o legal, a gente tá sempre aprendendo, né? E quando a gente fala assim, pessoalmente, a gente acabou se conhecendo nesse evento, né? Mas a gente vê assim que é essas pessoas que a gente quer junto da Raiz da Solução, no sentido de que realmente compartilha conhecimento, se posiciona ali, sabe? Porque hoje tem muita coisa nesse nosso país que as pessoas ficam, depende, por quê, não sei o quê. Ali há uma empresa X, uma empresa Y, não, se posicione. Tem empresa que tem muito bom, fazer o quê? Tem uns que não tem tão bom assim, tá, e daí, né? E eu acho que é isso que o agricultor quer. Ele precisa de ajuda lá, nesse sentido assim de, realmente, o cara vai por aqui, eu pesquisei isso, o resultado foi esse, doa quem doer. E eu acho que você está nesse caminho. Então hoje teve várias dicas aqui, né? Eu acho que é importante, né? Assim, lá, seja lá do nematóide, da nutrição, dos próprios manejos, né? Dicas de fazer, da parte aérea, né? De fazer no vegetativo, pensando em fungos. Então, o pessoal que está vendo, a gente pegou várias dicas de manejo dentro do nosso negócio, aqui do nosso podcast. Então, te agradecer mesmo, assim, e que você continue iluminado nesse sentido de realmente não levar esse tipo de conhecimento, né, para os agricultores e para consultores que vão levar para consultores. Então, te agradecemos mesmo. Conte sempre com a Raiz da Solução, né, porque nós aqui, nosso principal objetivo é levar a informação mesmo de verdade. Nem tudo vai ser nota 10, a gente não mas a gente está buscando a verdade, né, nesse sentido. E eu acho que você, né, não sei, pelo que eu senti, assim, de hoje estar contigo aqui, essa verdade você também tem no coração, né? E eu acho que é isso que a gente quer. Então, muito obrigado, né, por tudo isso e fique à vontade. Gostaria que você deixasse uma mensagem tua para quem está nos ouvindo, né? E no final, se quiser colocar teu telefone, do IGA, do teu Instagram, fique à vontade aí. Não, eu que agradeço aí o Leandro, o João, pela oportunidade de estar aqui com vocês hoje. Eu também aprendi muito com vocês aí, venho aprendendo nas redes sociais, sigo vocês. Então, parabenizar o trabalho e falar que tanto eu quanto o Instituto, lá nós tem um lema lá, né, que é de produtor para produtor. Então, todas essas informações que a gente traz e compartilha são demandas que vêm dele, né, que vêm dos produtores lá do Instituto. Então, a gente tem essa filosofia de trabalhar com imparcialidade, que eu acho que é primordial, que às vezes acaba se perdendo. Então, eu como pesquisadora que amo a pesquisa, né, a gente faz isso com paixão, realmente a gente gosta disso, e brilha os olhos a hora que você vê um resultado. Então, é isso que a gente quer levar como mensagem para o produtor. Legal, beleza. Qual que é o teu Instagram, Laís? Coloca teu Instagram, que é importante, já siga lá a Laís. Então, o meu Instagram é Laís F. Fontana e o Instagram do IGA_agricultura. Então, pode seguir lá que a gente sempre está postando dicas aí interessantes. Então, pessoal, né, vamos pegar tudo isso aqui que a gente aprendeu hoje, essas informações e dicas aqui da Laís, né, colocar em prática e, como falam os raizeiros, bora pra lida!